Boa noite, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma alegria, um privilégio poder abrir com os irmãos a palavra de Deus e juntos buscarmos um entendimento bíblico, um entendimento profundo da vontade de Deus para sermos igreja, uma comunidade de cuidado, o cuidado mútuo dentro da igreja. E eu acredito de que esse tema chega a nós com expectativas, às vezes com ideias, de como que o cuidado acontece dentro da igreja. Provavelmente moldado por convicções pessoais do que a Escritura ensina, moldado por uma história pessoal que cada um de nós tem sobre cuidado, moldado com experiências presentes de cuidado, de como você espera o cuidado do Senhor. E de alguma forma eu espero poder contribuir com a expansão dessas ideias quando nós examinamos na Escritura e alguns exemplos de como esse cuidado acontece mutuamente. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Irmãos, meus objetivos para hoje à noite, eles se restringem a 3 grandes objetivos. E o primeiro deles gira em torno de recebermos informação da Escritura, estabelecer nossas responsabilidades de cuidado mútuo. São tantos os mandamentos que refletem os uns aos outros, não é? Não só de informarmos, mas de reavaliarmos o nosso compromisso nesse cuidado. E também refletir a prática do cuidado uns aos outros. Assumindo, obviamente, que todos nós devemos e podemos crescer na prática de nossos relacionamentos, mutualidades e convívio onde o Senhor nos colocou. Onde o Senhor lhe colocou. A vontade dele é que você cresça no exercício desse compromisso, praticando os mandamentos uns aos outros, cuidando uns dos outros e sendo a igreja de acordo com a vontade de Deus. Grande parte do que eu vou dizer hoje, do que nós vamos refletir juntos hoje, ele é extraído desse livro aqui. Aliás, eu vou usar esse livro e as 8 maneiras que esse autor Ed Welch coloca para guiar a nossa conversa hoje, quando nós pensamos o que significa sermos uma comunidade de cuidado. O que Deus requer de nós? Ed Welch, no seu livro, ele coloca o seguinte: olha, o nosso chamado é cuidar da alma uns dos outros. Nós queremos levar nossas lutas ao Senhor e ao próximo, para que a igreja seja fortalecida e para que o mundo testemunhe a sabedoria e o amor. Amarrado com o tema de hoje, amanhã à noite, quando nós abrimos a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, eu espero poder fazer conexões, encorajar você a entender de que a unidade da igreja, forjada em relacionamentos saudáveis, na obediência uns aos outros, vai ser um testemunho vivo para um mundo que não conhece o Senhor, de que o Pai enviou o Filho. Nossa unidade e o cuidado mútuo é parte do testemunho vivo da proclamação do Evangelho, que não é meramente um discurso audível, mas é a proclamação da palavra audível por meio de uma igreja que cuida uns dos outros, que ama efetivamente uns aos outros para a glória de Deus. Essa é uma proclamação persuasiva de um mundo que precisa ouvir do Salvador. Então nós vamos começar explorando essas 8 maneiras de cuidado, e vendo como que cada uma dessas maneiras contribui para a nossa percepção de responsabilidade individual no cuidado uns dos outros e desfrutar daquilo que Deus confiou à igreja para o cuidado do seu povo. Há algo muito especial aqui na Igreja Batista Fonte, muito especial, em que nós não só conhecemos do Senhor, mas cuidamos uns dos outros e experimentamos do cuidado de Deus. E nós precisamos partir da Escritura e não de nossa experiência repleta de falhas, de decepções, de alegrias talvez, mas partir da Escritura. E começa estabelecendo de que uma comunidade de cuidado se estabelece quando cada um dos seus membros está crescendo em humildade. Humildade. Como é importante isso?
Talvez aquilo que o mundo muitas vezes olhe como um defeito, não é? Ao ver traços de humildade em alguém como fraqueza, nós vemos que humildade é uma das características que o Senhor Jesus Cristo escolheu para dizer: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Humildade. E o que é humildade? Humildade, antes de tudo, é uma marca de caráter. A primeira maneira tem mais a ver com quem estamos nos tornando do que estamos fazendo. Construir uma comunidade de cuidado não tem a ver necessariamente, antes de tudo, com algo que nós vamos fazer, mas tem a ver com quem nós estamos nos tornando. Pessoas humildes. Eu coloquei uma definição aqui de um outro autor, Stuart Scott, sobre orgulho. E nós vamos depois inverter essa definição para entender humildade. Nós vamos contrapor orgulho e humildade. Mas ele diz o seguinte sobre orgulho: é uma disposição de mente e alma, disposição que quer controlar ao invés de servir, cujo foco está em si próprio e no serviço a si mesmo. Busca de autorreconhecimento, exaltação própria e um desejo de controlar e usar todas as coisas para si mesmo. O que eu acho fascinante dessa definição aqui, que Stuart Scott nos ajuda a enxergar o orgulho além da soberba. É além de simplesmente achar que eu sou o melhor. A soberba, sem dúvida, é uma expressão de orgulho, mas não é a única. Ele coloca aqui orgulho como uma disposição de mente centrada em si mesmo. Alguém orgulhoso é alguém centrado em si mesmo. E muitas vezes se manifesta assim: coitado de mim, porque ninguém me olha. Ninguém está preocupado comigo. Ninguém, eu. E o que muitas vezes parece como alguém humilde, não é? Porque está sempre cabisbaixo, é alguém nessa definição orgulhoso, preocupado consigo mesmo. Então vamos inverter essa definição, e que Stuart Scott nos permita a olhar para essa definição, invertê-la e chegar na seguinte definição de humildade. É uma disposição de mente e alma, disposição que quer servir ao invés de controlar, cujo foco está em Deus e no serviço ao próximo, busca da glória de Deus, exaltação de Deus e um desejo de usar todas as coisas para servir ao próximo. Você consegue perceber como precisamos falar sobre humildade se vamos crescer como uma comunidade de cuidado mútuo? Quando os membros estão crescendo em humildade, porque a disposição de mente é: eu quero a glória de Deus, eu quero o bem do próximo. Percebe como isso é a semente de uma comunidade de cuidado? De que a sua preocupação não é mais o que eu vou receber, mas como eu vou servir o próximo. Começa com humildade. Irmãos, nós somos chamados a crescer em humildade. Então vamos examinar nossa realidade. É fato. Nós precisamos de Deus e precisamos de outras pessoas. Provérbios capítulo 18, versículos 1 e 2 nos lembra da insensatez de ser solitário. O solitário busca o seu próprio interesse. Nós precisamos uns dos outros. E quando eu digo precisamos uns dos outros, eu não digo no sentido de codependência ou temor a homens. Eu digo no sentido de que para cumprirmos os mandamentos da palavra de Deus, para desenvolvermos as características do fruto do Espírito, nós precisamos uns dos outros. Pensa as características do fruto do Espírito. Amor. Como você desenvolve isso sozinho? Paciência. Como você desenvolve paciência sozinho, trancado no quarto? Como você desenvolve bondade sozinho? Nós precisamos uns dos outros. E fomos inseridos numa comunidade, e é nela em que nós aprendemos mais do Senhor e amando uns aos outros. O cuidado mútuo, então, começa com o reconhecimento de nossa própria necessidade de cuidado. Deixa eu dizer algo sobre você. Você precisa de cuidado. Independente de quão maduro você seja, independente de quão longo tenha sido a sua caminhada com Cristo, todos nós precisamos de cuidado. E Deus estabeleceu o ambiente da igreja local onde isso acontece. É aqui que você vai desfrutar do cuidado de Deus. Não é o único lugar, sem dúvida Deus usa outros instrumentos, irmãos, familiares, mas o cuidado acontece dentro da igreja local. E a pergunta que surge então, partindo desse pressuposto, partindo dessa realidade, é se o cuidado está sendo bem efetuado ou não. Por isso, nossa responsabilidade individual, crescermos em humildade.
Nosso objetivo, então, precisa ser desenvolver maturidade através da dependência de Deus e de outras pessoas. Você já reparou como muitas vezes é difícil receber ajuda? É difícil. Alguns irmãos têm dificuldade em receber ajuda. E às vezes a gente acha isso que é uma virtude. Não é. Não é uma virtude. Não é? Muitas vezes nós não queremos receber ajuda porque nós somos orgulhosos. E Deus nos coloca em situações onde aprendemos a caminhar com o Senhor. Onde aprendemos a receber do amor do Senhor, através do amor de irmãos. Como é que é a prática dessa humildade? Colocamos nossa humildade à prova quando nós pedimos orações, por exemplo. Abrindo nossos corações e nos expondo diante dos irmãos. O Salmo 62:8 nos chama a derramar nosso coração diante de Deus. Pedir oração é um exercício de humildade. Mas nós temos um problema com isso. Se a comunidade da Igreja Batista Fonte é um pouco parecida com a minha igreja, às vezes nós vamos nos lugares seguros para pedir oração, que é desemprego do tio, saúde do sobrinho, não é? Uma prova das crianças que está chegando. E essas coisas não são necessariamente erradas, mas são lugares onde nós não nos tornamos vulneráveis. E não exercitamos humildade quando não colocamos diante do Senhor e junto com os irmãos nosso coração e o que realmente está acontecendo. Meus irmãos, lembremos que a troca de orações, o compartilhar de necessidades, cria uma cultura dentro da igreja com menos justiça própria, menos na defensiva e mais unida. Porque nós aprendemos uns dos outros, aprendemos de que não existe tentação que não é comum a todos os homens, e crescemos. Ao refletir sobre isso, o Ed Welch ele faz um exercício meio que, imagine só. E imagine só um grupo de pessoas interligadas e que confiam umas nas outras. Nesse grupo você pode falar sobre o seu sofrimento e as pessoas irão reagir com compaixão e oração. Você pode falar sobre suas alegrias e alguém irá compartilhá-las com você. Você pode até mesmo pedir ajuda para suas lutas contra o pecado e alguém irá orar com você. Oferecer esperança e encorajamento vindo da Escritura, até que você não lute mais contra esse pecado. Existe abertura, amizade, companheirismo, recebimento e compartilhar de sabedoria. Não existe indiferença. E Jesus é tudo em todos. Você gostaria de participar de um grupo assim? De uma certa forma, nós já somos esse grupo. Mas nós precisamos desenvolvê-lo com humildade, com as maneiras práticas sugeridas aqui de Ed Welch e tantos outros baseados na Escritura, para vivermos uma vida em comunidade. Com uma prática, por exemplo, de oração, marcada por identificar uma área da sua vida com um problema. Ligando esse problema à palavra de Deus. É um simples exercício de humildade que vai começar a dar forma a uma comunidade de cuidado. Por exemplo, às vezes, é difícil até orar pelas coisas que estou passando. Você já esteve nesse lugar? É uma angústia, é uma confusão, você sequer consegue nomear o que está acontecendo e é difícil orar por isso. Você pode orar por mim, para que lá no fundo do meu coração eu reconheça que Deus se importa e me convida a derramar meu coração diante dele, de acordo com o Salmo 62:8. Estamos ligando a Escritura à vida, não é? Houve um tempo na minha vida cristã que eu fiquei um pouco revoltado com esse negócio de tempo de oração e as coisas eram sempre iguais. Até que eu li um autor dizendo o seguinte, olha, nós vamos orar pelas mesmas coisas. Eu falei, como assim? Esse cara está assumindo o meu incômodo, né? Nós vamos orar pelas mesmas coisas. E parte disso é porque a nossa vida gira em torno das mesmas coisas. Eu falei, verdade. Ou é coisa de família, ou é coisa de trabalho, ou é coisa de igreja. O que mais? Está aí, não é? Nossa vida. Mas nós não precisamos e não devemos orar pelas mesmas coisas da mesma forma. E aí entra ligar a Escritura às áreas da vida. Estou com angústia. Você pode orar por mim, para que eu aprenda a orar? Ou ainda,
Eu estou doente faz um tempo. O que acontece quando você está doente há muito tempo? Aquela gripe que não vai embora. Aquela dor que ninguém descobre a causa. Aquele incômodo no ouvido que vem, vai, vem, vai. O problema respiratório do filho que não passa. Você fica tentado ao desânimo. Você pode orar por mim para que eu corra para Jesus quando me sentir mal? E viva o que está em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Essa daqui se expõe mais. Eu tenho sido rabugento com minha esposa nas últimas semanas. Você pode orar para que eu viva com humildade e mansidão, conforme nós buscamos conversar sobre nossas dificuldades? Uma luta. Ao invés de você encostar no irmão para reclamar da esposa, encoste no irmão e reconheça e confesse que o rabugento é você, e você precisa de oração para conversar certo com a sua esposa. Ou, eu estou muito chateado com minha filha, ao ponto de querer mais o respeito dela que ser paciente e mostrar bondade a ela. Você pode orar comigo? De repente a sua filha é adolescente, você se vê sem paciência para conversar com ela, e você quer muito mais o respeito dela, o bom comportamento dela, você quer que ela viva de tal forma que as pessoas da igreja ficam admiradas, quão boa mãe ou bom pai você é. E você esqueceu de que você é chamado para modelar Cristo. Viver o amor, 1 Coríntios 13, 4, diante da sua filha. Ou meu chefe tem sido muito crítico e severo ultimamente. Eu nem sei o que pensar disso. Você tem alguma ideia de como eu poderia orar por isso? Estou com problema com o meu chefe. Quem nunca? Quem nunca? E aí começamos com humildade, a construir uma comunidade que efetivamente ora uns pelos outros, mas ligados com as verdades da Escritura, e começamos a construir uma comunidade menos dependente de justiça própria, mais amorosa e mais unida, com toda humildade. Bom, e isso a começar em mim, não é? O segundo ponto que Edward coloca é tomando a iniciativa. Tomando a iniciativa. Não espere, olha, o dia em que alguém fizer, ou o dia em que o pastor me chamar, ou o dia que... Tome a iniciativa. E o princípio básico disso é que Deus tomou a iniciativa e veio até nós. Então nós tomamos a iniciativa para amar e cuidar do próximo. Não só as passagens aí listadas, né, de Romanos 5:8, Filipenses 2:5-11, mas de 1 João 4:19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O fato de ter sido alcançado por Cristo Jesus já faz de nós candidatos a tomar a iniciativa. O Evangelho é uma declaração da iniciativa divina em nos alcançar, e assim nós estendemos esse amor. Ele não só tomou a iniciativa, mas ele sempre toma a iniciativa. Ele não fez isso uma única vez enviando Jesus. Ele constantemente toma a iniciativa e busca os seus filhos em amor. Louvado seja o Senhor por isso. Ele não se cansa de nós. Ele não se cansa dos nossos recomeços. Deus tomou e sempre toma a iniciativa, especialmente os que estão em necessidade. E como é que nós praticamos esse princípio básico? A graça de Deus é vista em seu movimento, em nossa direção. Jesus nos buscou, então buscamos o próximo. Agora vamos ser honestos. Por que é tão difícil buscar o próximo? Porque por vezes é um enorme obstáculo buscarmos uns aos outros, de tomar a iniciativa e nos preocuparmos efetivamente com o irmão. Tomar a iniciativa é arriscado. É arriscado sofrermos a indiferença, é arriscado sermos humilhados. Talvez você já tenha experimentado isso. Olha, eu tentei buscar um irmão e eu fui tratado com indiferença. Eu tentei buscar o irmão e eu sofri retaliação. Cuida da tua vida. E quem é o centro de todas essas preocupações? Talvez esse irmão não dê atenção ao que eu vou dizer. Talvez esse irmão seja agressivo comigo. Qual é a preocupação disso tudo? Sou eu. Aí a gente volta para o primeiro ponto. Com toda humildade. Com toda humildade. Meus irmãos, nós deixamos de tomar a iniciativa, muitas vezes, por preocupação exagerada conosco mesmo. Às vezes,
é porque nós não sabíamos que tínhamos que ajudar. Mas se você já está um tempinho na igreja, você já entendeu que esse é o seu papel. Às vezes nós não sabemos como ajudar. Isso acontece muito quando existem catástrofes muito grandes e as pessoas não sabem exatamente como ajudar. Às vezes nós não queremos pagar o preço da ajuda. Porque ajudar irmãos significa tempo. Ajudar irmãos muitas vezes significa recursos financeiros. Ajudar os irmãos muitas vezes significa gasto emocional. Às vezes arregaçar as mangas e ajudar o irmão que está na lama significa que a lama vai espirrar também em você. E nenhuma dessas razões são obstáculos legítimos para deixarmos de ajudar irmãos. Podemos aprender com o Senhor. Sermos essa comunidade, então, de cuidado, começa com dando passo de humildade, começa com uma resolução de tomar a iniciativa em resposta ao que Cristo já fez por nós, e envolve também conhecimento sobre o que é o homem, sobre o que é o coração do homem. Conhecer o coração. Se vamos exercer esse cuidado mútuo, precisamos entender o que a Bíblia diz sobre o coração. O coração não é esse órgão apenas que bombeia sangue para todo o resto do corpo, né? O miocárdio, né? O coração na Bíblia é o seu eu interior, é o seu homem interior, o seu centro de comando. Tudo aquilo que você pensa, deseja, quer, acontece no coração. O princípio básico, então, é que nosso interesse em ajudar pessoas nos levam além de conversas triviais, mas conversas do coração. Acho que você se identifica com isso. Você já entrou num grupo animado, numa roda de conversa, entusiasmada, conversou por alguns minutos, se não horas, deu risada, voltou para casa e sentiu que nada mudou, que você entrou do mesmo jeito que saiu, nada agregou. Por quê? Foram conversas triviais. Falamos dos resultados esportivos dos últimos jogos, falamos sobre coisas o clima chuvoso do sertão, não é? Já entendi, chove todo dia, manhã, tarde e noite aqui no sertão, não é isso? Falamos sobre uma porção de coisas, mas não falamos dos assuntos do coração. Mas eu acho que também você já experimentou, talvez um encontro da coinonia, talvez um papo com o irmão da igreja, uma conversa com irmãos ao redor de um café, em que foram conversas significativas, em que você volta para casa, às vezes nem com aquela facilidade pontual que foi, mas algo edificante aconteceu. Você ouviu mais de Cristo, você absorveu mais de Jesus. Qual foi a diferença? Senão que uma teve a conversa da linguagem do coração. Falou-se ao coração. Meus irmãos, nós precisamos de uma compreensão básica do que é o nosso coração, como ele funciona, para enriquecer os nossos relacionamentos. Porque tudo que nós fazemos flui do coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Nós precisamos entender como ele funciona. Conhecer o coração, então, irá nos levar além das trivialidades, dos eventos e circunstâncias. Nós começamos a ver que as nossas conversas são resultados de interpretações que fazemos a partir do coração. Ela está imbuída nisso. Nossas conversas acontecem ao redor das interpretações do nosso coração. A gente faz isso com coisas periféricas. Você vai ter uma avaliação sobre o evento de hoje. Talvez você chegue em casa, ou seu cônjuge, ou alguém que não esteve presente, pergunte, e aí, como é que foi? E você vai responder como foi, baseado nos interesses do seu coração. Coisas do tipo, foi ótimo. Aquela irmã trouxe aquele bolo que eu gosto. Sua experiência foi marcada por algo importante para você, o bolo, e não tem nada de errado, eu gosto de bolo. Ou para você, foi ótimo, por quê? O irmão ligou o ar naquela temperatura ideal. Ou, não, foi mais ou menos. Por quê? O preletor escolheu uma cor de PowerPoint que foi ruim para eu ler. Ou, eu não gosto daquele sotaque, daquele cara do sul lá. Né? E você vai avaliar de alguma maneira a sua experiência.
Meus irmãos, nosso coração é a lente através da qual nós interpretamos tudo o que acontece ao nosso redor. E se nós não entendermos isso, nossas conversas vão cair em trivialidades. Elas não vão chegar no nível que edifica, no nível que transforma, no nível que cuida. E com isso eu não digo agora a gente vai se tornar perito em achar ídolos do coração na vida uns dos outros. Mas a gente precisa entender que a nossa vida acontece além das trivialidades. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele procedem as fontes de vida. Então conhecer o que é importante para a pessoa irá nos levar a conhecer aquilo que a Bíblia chama de coração. E o coração é cheio de camadas, difícil de ser conhecido. Às vezes até por nós mesmos. Não é? Talvez você já tenha sido surpreendido por uma pequena provação que mostrou que você não era tão maduro quanto você pensava que era. Não é? E você foi desafiado por isso. Porque o coração é cheio de camadas, parece uma cebola. Né? Não só pelas camadas, mas conforme essas camadas vão saindo, a gente vai chorando, não é? Deus vai trabalhando no nosso coração, vai tirando as camadas e a gente vai chorando. Mas quando somos vulneráveis e outros lidam com nossos corações com cuidado, descobrimos que conhecer e ser conhecidos são partes de nosso propósito original. Quão abençoador é quando nós temos conversas, em que do outro lado existe alguém sábio, que sabe lidar com o que foi trazido e nos sentimos cuidados. Meus irmãos, o potencial para isso está aqui. Deus já deu todos os recursos que a Igreja Batista Fonte precisa para viver o plano de Deus. Porque isso foi dado para a igreja. Então, quando olhamos o coração como centro de controle, o que nós enxergamos é que tudo aquilo que nós pensamos, desejamos, sentimos, vem do nosso coração. E que determina, então, a nossa comunicação, a maneira como nós usamos os recursos, a qualidade do nosso casamento e amizades, o uso do nosso tempo, os nossos sentimentos, nossas escolhas de trabalho, de diversão, nossas ações gerais, como nós adoramos ao Senhor, tudo isso flui do coração. E a boca fala do que está cheio? O coração. Então preste atenção ao redor dos discursos que estão acontecendo, vem do coração dos seus irmãos. E embora nós não enxergamos o coração, nós ouvimos as palavras que de lá fluem, que nos dá a possibilidade de fazer perguntas e ir além das trivialidades. Ir além das trivialidades. Ao falarmos do coração, nós precisamos também falar das influências sobre o coração. Nosso coração é influenciado por muitas coisas. O princípio básico disso é que, se vamos ajudar pessoas, precisamos reconhecer que existem influências significativas em seu coração. Outras pessoas e até mesmo os nossos corpos. Essas influências vão criando ruídos que dificultam o discernimento do que está acontecendo. Nesse ponto, queremos descobrir as influências sobre o coração. Mas é a voz de Deus que nós queremos ouvir de forma clara. Então, quais são as influências? Você já reparou como pessoas impactam, não é mais ou menos, mas positivamente ou negativamente? Na unidade familiar a gente vê isso de uma maneira muito básica, muito clara. Pessoas têm um impacto significativo e óbvio em nossas vidas. Mas reconheça, Deus está agindo em meio aos relacionamentos difíceis, na vida de vítimas e no meio da opressão. Deus está agindo e nós temos tantos exemplos bíblicos. Personagens cuja caracterização nos ajuda a entender na Escritura de que é Deus agindo. E mostrando como pessoas impactam tanto positivamente quanto negativamente, mas é a voz de Deus que nós queremos ouvir nesse processo. O exemplo mais claro é a narrativa de José, não é? E quando nós olhamos a história de José e tudo aquilo que ele passou, o pecado dos seus irmãos, a influência que isso teve, a boa mão do Senhor sobre a vida de José, mas ele reconheceu de que sim, os irmãos intentaram mal, mas Deus transforma o mal em bem. Agora reconheça também, a gente é batista, a gente é conservador, mas Satanás está agindo, não é? Não é porque a gente é batista que a gente deixou de acreditar que Satanás está agindo. Temos que estar atentos. Satanás levanta perguntas sobre a compaixão e o cuidado de Deus. Então é assim mesmo?
É assim que, já que Deus cuida através da igreja, olha ao seu redor, é esse o cuidado que você está vendo. Satanás vai questionar a bondade de Deus, esse é o padrão que ele faz desde Gênesis 3. Mas, meus irmãos, o que Deus estabeleceu, nós assumimos pela fé e é a partir daqui que nós desenvolvemos isso. Então, o impacto das circunstâncias e nossas reações, nós precisamos avaliar. Olha só, as circunstâncias difíceis revelam e pressionam nossos corações e podemos ter reações diferentes. Podemos confiar no poder e na justiça de Deus e permanecermos gratos, não é verdade? Podemos também nos tornar amargos e querer resolver com nossas próprias mãos. Podemos nos manter confiantes no amor de Deus, porque nós temos nossos olhos fixos em Jesus. Ou podemos crer que Deus está distante e indiferente à nossa dor. Recentemente nós passamos por um experimento global, eu digo experimento apenas referente a uma experiência global chamada pandemia. E nós vimos isso. Vimos que pessoas diante da mesma circunstância entraram pelo desespero e pelo medo. Pessoas diante das mesmas circunstâncias passaram por confiança e gratidão ao Senhor. Mesma pandemia, reações diferentes. Porque o problema nunca foi e nunca será a pandemia. Vai ser como nós respondemos a ela, com fé ou não. Não estou dizendo que houveram eventos dolorosos, não estou dizendo que não tivemos perdas significativas, eu estou falando sobre a resposta aos eventos ao nosso redor. E isso está vinculado ao que nós queremos. Imagina você que você está no trânsito do centro de Paulo Afonso, não é? E você está no centro, no trânsito de Paulo Afonso, e eu também estou nesse trânsito, e estamos todos parados ali. E eu começo a ficar preocupado porque eu tenho que cruzar todo o centro de Paulo Afonso para chegar a tempo da Igreja Batista Fonte, para não chegar atrasado, como às vezes acontece. E preocupado então com o que os irmãos vão pensar desse preletor que está chegando atrasado. E começa a ficar nervoso, começa a ficar irritado. Porque eu estou preso no trânsito. Mas eu olho para o lado e tem um carro com uma mãe, com 3 crianças atrás. Parada no mesmo trânsito. E essas 3 crianças estão pulando de alegria. Porque elas vão perder a hora da entrada na escola e vão perder a prova. A mãe está preocupada, que vai ter que pagar substitutiva. E os filhos estão felizes. Atrás tem uma mulher dirigindo no mesmo trânsito, ouvindo a canção que ela mais gosta e aproveitando o trânsito para terminar a maquiagem, porque ela vai para o encontro. Mesmo trânsito, reações diferentes. Por quê? Todos eles queriam coisas diferentes. O problema não era o trânsito. O problema é o que a gente quer. E nós enxergamos de acordo com o que nós queremos. Somos interpretadores do nosso contexto. Se a palavra de Deus não for a lente, então, para interpretar a realidade, nós vamos deixar com que o contexto dite o nosso humor e não a palavra de Deus. Nossos corpos também impactam positivamente ou negativamente. Nossos corpos são partes de quem nós somos, mas também influenciam nossos corações de maneira similar à influência das pessoas. Como é que você reage quando você está com fome e cansado? Não é? Pelo menos eu, quando estou com fome e cansado, sou tentado a ficar bem irritado. Curto e grosso nas minhas respostas. Se eu comer, eu não sou santificado, mas eu alivio uma pressão sobre o meu coração. Se nós queremos crescer, então, em nossa compreensão das qualidades e fraquezas dos nossos corpos, nós vamos aprender a servir pessoas. Crianças têm fraquezas, não é? Você sabe que depois de uma certa hora, não adianta você querer instruir as crianças sobre certas virtudes cristãs. Simplesmente ela não consegue lidar com o seu cansaço. E existe uma ligação real e misteriosa com os nossos pensamentos, emoções e funcionamento do cérebro. Regra de ouro, então. Quanto mais compreendemos as fraquezas físicas de alguém, mais pacientes seremos com ele. Quanto mais nós percebemos que os irmãos são diferentes no cuidado uns dos outros, mais pacientes seremos. E as circunstâncias da vida não têm o poder de nos desviar de Jesus ou de nos fazer amar mais. É sempre uma questão do coração. Mas circunstâncias podem facilitar ou não. E se vamos crescer aprendendo com sabedoria a cuidar melhor uns dos outros,
estamos aprendendo a discernir quais são as influências sobre o nosso coração. Ok? O quinto aspecto, ser pessoal e orar. Nós já falamos um pouco sobre oração, mas vamos refletir um pouco mais sobre essa questão de ser pessoal. Nós achamos muitas vezes que as ajudas mais significativas virão de forma extraordinária, mas muitas vezes vem num formato ordinário, da interação comum. E por extraordinário eu digo, o Senhor vai mandar o próprio pastor vindo aqui, o Senhor vai mandar uma ajuda assim, milagrosa, vai ser clara, o Senhor vai mandar... Deus pode usar todas essas coisas, mas quão atento você está para as ajudas ordinárias e comuns? As ajudas mais significativas que experimentamos vêm de olhar para Cristo, do exercício de nossa responsabilidade mútua e da oração. Lá nós experimentamos o cuidado de Deus. É um irmão que não se contentou simplesmente com o típico como vai, tudo bem, mas ele parou para ouvir. É quando o irmão tomou um tempo, sabendo da correria, da chegada de uma nova criança em casa, preparou uma refeição para outra irmã. É o irmão sabendo de que você está recebendo gente em casa, as coisas estão mais ocupadas, e resolveu passar, não só para dar uma força, uma palavra de encorajamento. São essas pequenas coisas que mostram e deixam vivos que o Senhor tem cuidado de nós. Uma comunidade centrada em Cristo, então, cria as estruturas para crescermos como igreja. Não é? Isso vai ter caras diferentes, para épocas diferentes, para momentos da vida da igreja, mas intencional em pensar isso. Não é? E o pouco que eu tenho conhecido dos irmãos, ouvindo koinonia, que precioso que é isso. E se você parar para pensar a dinâmica de uma koinonia, ela não tem nada de extraordinário, não é? Nós entramos na sala de um dos irmãos, canta-se uma música, compartilha-se uma reflexão, os irmãos compartilham então as suas percepções sobre isso, orações são feitas, retoma-se a oração de 15 dias antes, ou do último encontro, atualiza-se sobre isso, depois compartilhamos uma refeição, conversamos algumas trivialidades, às vezes algumas conversas se estendem além disso, em duplas, em pequenos trios, e voltamos para casa. E o que aconteceu? Algo sobrenatural. Fomos encorajados. Não foram poucas as vezes que eu fui arrastado para um pequeno grupo e saí de lá edificado. Arrastado porque é no meio da semana, eu estou cansado, eu ouvi problema de pessoas o dia inteiro e agora tudo que eu quero é minha cama. Mas é dia de pequeno grupo, então eu vou no pequeno grupo. Vou no pequeno grupo e escuto sobre o que Deus está fazendo na vida do meu irmão e sou lembrado do cuidado do Senhor, não só sobre a minha vida, mas Ele cuida de cada um da igreja. E volto para casa edificado. Não é assim? Porque ser pessoal, Deus é pessoal. Então nós também somos. Ser pessoal significa que Deus se aproxima do seu povo. O Senhor nos convida a falar e Ele ouve de maneira atenta, sem distrações e de forma amorosa. A vida de Jesus é um constante lembrete de um relacionamento pessoal. Ele escuta e fala e é movido pelo que vê e ouve. Nossa ajuda, então, também é pessoal. Somos chamados a demonstrar interesse em outras pessoas, nos alegrarmos e nos entristecermos juntos. Nos alegramos quando as coisas vão bem. Estou feliz por você. Graças a Deus, isso é muito bom. E nos alegramos quando as coisas boas saem de seus corações. Palavras de encorajamento do tipo, olha, sua transparência com as questões da vida me ensina muito sobre a graça de Deus. Obrigado por sua preocupação. Isso me ajuda a entender que não estou sozinho. Ou, eu louvo a Deus por sua paciência e bondade para com as crianças. Eu vejo como você é bondoso, como você é paciente com as crianças, isso me encoraja. Ou demonstrando compaixão quando compartilham suas lutas. Me conte um pouco mais para eu saber como eu posso orar por você. Ser pessoal, então, envolve seguir uma regra de dizer como você tem acesso ao que é precioso para a pessoa. A regra de ouro, pensa,
o que as outras pessoas lhe disseram que te ajudou. Ou humildade. Se eu não sei como ajudar, eu pergunto. Como é que eu posso te ajudar? Se eu não sei, eu pergunto. Uma variação da regra de ouro é perguntar o que você já ouviu que não ajudou. Por exemplo, dar conselho quando alguém está passando por problemas, mas ela não pediu. Dar conselho é dizer o que iríamos fazer numa situação do irmão, mesmo que nunca estivéssemos numa situação parecida. Comumente soa com um tom de superioridade sem compaixão. E a gente tem muito disso. A gente acha que compartilhar uma experiência semelhante é ouvir, é compartilhar disso, é estar junto, mas nem sempre é. Por exemplo, o irmão se aproxima de você e diz o seguinte: olha, eu quero pedir oração porque minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. E aí você diz: eu sei como é que é, minha mãe teve Alzheimer também. Não, você não sabe como é que é. Talvez quando a sua mãe teve Alzheimer, sua família tinha recursos. Colocou ela numa clínica. Essa clínica tinha 8 enfermeiros à disposição. Ela fazia 5 refeições por dia. Era trocada com frequência. E no dia da visitação da família, uma vez por semana, você ficava meia hora com ela. 20 minutos ela não sabia quem era e 10 minutos ela tinha um lapso de memória, lembrava quem você era, perguntava como estavam as coisas, depois esquecia de novo, você ia embora. É uma experiência de Alzheimer, não é? Diferente de alguém cuja mãe tem Alzheimer e a família não tem recursos. E parte dos irmãos estão brigados e não querem saber de receber mamãe em casa. Então você recebe a sua mãe em casa, uma casa pequena de 2 cômodos, coloca as crianças na sala, e a sua mãe agora ficou agressiva e está falando bobagens de ordem sexual. Você fica com vergonha da sua mãe na frente dos seus filhos. E você definha em culpa, porque você não vê a hora dela partir, mas é sua mãe que cuidou de você. Essa é outra experiência de Alzheimer, não é? Então não pega simplesmente o tópico e diga: eu sei como é que é. Você não sabe como é que é. Você tem que perguntar para entender como é. Você precisa ter tempo de entrar na vida de alguém e ajudá-lo para entender como é que é. Então, ser pessoal e orar. E a oração, então, uma maneira de ser pessoal é orar, evidência de que a pessoa está em nossos corações. E a oração, junto com o conhecimento que temos de outras pessoas, nosso amor por elas e nosso conhecimento sobre Deus e suas promessas. Nós juntamos tudo ali. Fé em exercício. Ouvimos, prestamos atenção e agora vamos ligar isso à palavra de Deus, às promessas e orarmos. Importante. Você não precisa saber todas as respostas. Fique confortável em dizer: eu não sei. Meu irmão, eu não tenho a mínima ideia como é que eu posso te ajudar. Mas o meu compromisso é de orar por você, estar junto com você. Vamos descobrir. A humildade e o amor, então, querem saber mais. Então você pergunta mais. Você pergunta o que ajuda, o que não ajuda. Você pensa em como orar. Sempre existe mais ajuda disponível no corpo de Cristo. Então nós buscamos mais ajuda. Para e pensa na riqueza que existe num grupo como esse. Existe uma riqueza aqui dentro de experiências, de dons e talentos, de criatividade, de histórias, que Deus reuniu num grupo só, para ajuda mútua. Louvado seja o Senhor por isso. Ser pessoal e orar. E aí nós precisamos aprender a falar sobre sofrimento. É difícil falar sobre sofrimento, não é? 2 realidades importantes sobre sofrimento. A experiência do sofrimento é única. Não existem 2 formas de sofrimento iguais. Não existe. Há um embrulho único e exclusivo para cada um de nós, e ao mesmo tempo que tribulações têm algo em comum. São dolorosas e podem nos deixar sentindo que é o fim. Por isso que um salmo pode falar tantos problemas. Existe algo em comum. Comum porque nos leva para um deserto. Deserto é todo lugar onde Deus quer tratar nosso coração. E nós vemos isso logo na história de Israel, no livro de Êxodo. A história do êxodo de salvação e livramento começa com a compaixão de Deus. Um deserto pressupõe compaixão de Deus. Deus se compadece de nós e administra desertos em nossas vidas. E lá Ele quer trazer à tona o que tem no nosso coração para nos transformar à imagem de Cristo.
O plano no povo de Israel era sair do Egito, atravessar o deserto, chegar na terra prometida, mas o trajeto ficou muito mais longo, muito mais difícil, porque o lugar é difícil. E somos chamados a responder com compaixão aos que nele estão. É um lugar de pouca esperança e sem vida. Para ajudar alguém que sofre, então, precisamos entender que existe mais do que parece. Existe algo em paralelo que o Senhor está fazendo. Precisamos enxergar que no deserto foi o lugar onde a compaixão de Deus se manifestou e as roupas não se desgastaram, as sandálias não se desgastaram. Um lugar onde Deus milagrosamente providenciou comida e água, nuvem como sombra, coluna de fogo para aquecer. Havia algo além do que Deus, além do que se parecia e que Deus estava fazendo. E então, ainda que seja difícil viver no deserto, o Senhor está presente. E é no deserto que vemos a vida surgindo. Onde a água sai da rocha, pão cai do céu. Deserto é o lugar onde Deus treina os seus filhos para enxergar o que está em seus corações. Meus irmãos, conforme nós treinamos nosso coração na graça de Deus, nós vamos ajudar os irmãos, não só simplesmente, não, fica tranquilo, vai passar. Eu não sei se vai passar, pode ser que vai piorar, e não é aí que nós vamos ajudar os irmãos. Mas é falar o que de fato Deus prometeu, não o que Ele nunca disse. Em nossos desertos nós somos chamados a ter uma visão mais ampla de quem é Jesus. Os desertos são oportunidades para exercício de fé. Esteja junto, lembre das promessas, comece a enxergar o que Deus está fazendo. Nós entramos nos desertos sabendo que Jesus venceu e nos deixou o Espírito para fazermos aquilo que antes não éramos capazes. Louvado seja o Senhor por isso. Jesus foi vitorioso em nosso lugar. 40 dias no deserto, enfrentou o Getsêmani, entende o que nós passamos, mas diferente de nós, sem pecado, e agora oferece um trono de graça e misericórdia para o dia chamado hoje. Jesus foi levado para lugares de sofrimento, então ajuste suas expectativas, nós seremos também. Seus irmãos vão ser também. E é engraçado, eu acho fascinante quando paramos para pensar na igreja, que em qualquer fotografia, de qualquer momento, tem gente que está chorando, tem gente que está se alegrando. Não é assim? Tem gente vivendo um momento ápice de alegria na sua história. Louvado seja o Senhor por isso. Alegrar com os que se alegram. E no mesmo salão, na mesma congregação, gente passando talvez o período mais tenebroso da sua vida. Seja por meio de um diagnóstico, uma perda de relacionamento. Chorar com os que choram. E é nessa convivência onde nós aprendemos a falar sobre sofrimento e também a falar sobre pecado. Conversa sobre pecado. Pecadores sofrem, sofredores pecam. Talvez uma das coisas mais difíceis é falar sobre pecado com aqueles que estão sofrendo. Mas Deus não teve nenhum problema de falar com Jó. Quando Jó, depois do seu sofrimento legítimo, começou a buscar justiça em si mesmo. E Deus o colocou no seu lugar. Sofrimento pode parecer nosso maior problema, mas, meus irmãos, nosso sofrimento não nos separa de Deus. Nosso pecado, sim. Precisamos falar sobre pecado. Nossos pecados quebram o nosso relacionamento com Deus e esse é um assunto urgente. Como nós falamos então sobre pecado? Falamos sobre as coisas boas antes de falar das coisas ruins. Eu sempre gosto de pensar no exemplo de 1 Coríntios. Quando Paulo parou para sentar sobre escrever 1 Coríntios, ele sabia de algumas coisas da igreja. Ele sabia que lá no meio tinha um camarada que dormia com a madrasta. Ele também sabia que tinha irmãos lá dentro que estavam colocando uns aos outros no tribunal, julgando uns aos outros. Tinha alguns irmãos com dúvidas sobre sexo e ele tinha que tratar esse assunto. Também tinham perguntas sobre comida sacrificada aos ídolos. Tinha uma grande confusão sobre dons lá e eles tinham dificuldade de amar uns aos outros nessa questão. Ele sabia de tudo isso. E sabe como ele começa a carta? Falando de coisas boas. Sou grato a Deus porque no meio de vocês não falta nenhum dom. Louvado seja o Senhor que era o apóstolo Paulo que foi colocado para escrever a carta. Porque se fosse Sacha, aqui é Sacha, enviado de Jesus, vamos direto ao assunto. O cara da madrasta põe para fora, não é? Que pouca vergonha é essa de pôr um ao outro no tribunal, não é? Mas não, nós vamos falar sobre pecado, mas nós vamos também falar numa moldura da graça de Deus. Nós não falamos sobre pecado como quem não tem esperança. Nós falamos sobre pecado
como aqueles que sabem que o pecado não venceu. Jesus venceu o pecado. Precisamos aprender a falar sobre pecado. E o nosso objetivo, então, é criar uma comunidade que tenha liberdade de falar sobre o pecado. E nós falamos sobre o pecado quando ele chega para nós através de 3 formas. Primeiro, quando alguém confessa, chega para nós e diz: isso, isso, isso. Nem todo mundo que confessa pecado quer de fato ajuda. Mas já é uma boa pista, por causa de Provérbios 28:13, 1 João 9 e assim por diante. Então nós vamos falar sobre isso, ouvir, encorajar, exortar. Falamos sobre pecado quando vemos alguma coisa. Talvez você viu um irmão falando algo que não deveria, agindo de uma forma inapropriada, e vivemos numa cultura do café. Vamos tomar um café junto? Quero fazer algumas perguntas para o irmão. Falamos sobre pecado quando alguém nos conta sobre algo. Talvez esse é um pouco mais delicado. A gente não quer cair em fofoca. Mas pode ser que seja um irmão legitimamente ignorante sobre como agir, te contou algo. Então vamos juntos conversar com esse irmão. Para cada uma dessas formas existe uma reação diferente. Quando alguém confessa, existe sinal de que já está na luta contra o pecado. Quando alguém é visto, pode ser que ainda não esteja na luta contra o pecado, mas vai começar quando você o abordá-lo. Né? E seja como for, diga algo. Se você já tem evidências de um pecado cometido, seja específico. Meu irmão, eu vi que isso aconteceu. Vamos conversar. Se você tem preocupações, faça perguntas sem acusações. Você já reparou como Jesus, como Deus faz perguntas? Quando Deus faz perguntas, Ele não está atrás de informação, você concorda? Adão, onde você esteve? Adão, o que você fez? Deus não está atrás de informação. Deus está acessando a consciência. Perguntas são boas formas de acessarmos a consciência. Faça perguntas sem acusação. Inclua-se no plano. O que nós vamos fazer a respeito disso? O inimigo não é o irmão que pecou. É o diabo, é a carne, é o mundo. Desenvolva uma atitude do tipo: estamos juntos nessa. Mesmo que você não entenda a natureza do problema por completo. Nós vamos caminhar junto. Na certeza de que Jesus venceu o pecado. E de que nós vamos desfrutar daquilo que Ele começou em nós. Ele há de completar aquilo que Ele começou em nós, não é verdade? Louvado seja o Senhor por isso. E a última maneira, meus irmãos, é relembrar e refletir. De tudo. Relembrar e refletir. Não existe nada de novo no que foi falado aqui. Apenas um lembrete das consequências do Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos chamados a fazer o trabalho da edificação da igreja e nós vamos fazer esse trabalho passo a passo. Eu gosto de comparar a igreja com uma construção em andamento, não é? E aqui, talvez, eu me lembro quando eu fui visitar meu irmão, eu e minha esposa, e o meu irmão estava no processo da construção de uma casa. E ele falou assim: vamos lá ver a construção. Eu não sei com relação a você, mas visitar construção não é assim, não é? O programa, né? Mas amo meu irmão, fomos visitar a construção. E algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas é que conforme a gente andava na construção, a gente tinha que tomar cuidado para não pisar em prego, para não tropeçar em fio de nylon. Tinha lugares que tinha mais barro amassado do que outros. Então a gente andava com cuidado, porque havia uma bagunça nessa casa em construção. A segunda coisa que me chamou muita atenção era o entusiasmo do meu irmão versus o nosso. Eu estava feliz pelo meu irmão, o meu irmão estava feliz com a construção da casa dele. Era um entusiasmo diferente, não é? Aquele projeto era dele. E por que ele estava entusiasmado? Porque havia pertencimento e porque ele tinha uma visão do futuro daquela casa. Eu não tinha visto o projeto. Ele apontava para mim e dizia: aqui vai ser a cozinha. E eu via meio muro, fio de nylon, barro amassado. Ali é a sala. Enquanto eles imaginavam o sofá e as crianças brincando na sala, o que eu via? Meio muro, fio de nylon, barro amassado. Eu não tinha uma visão do futuro. Meus irmãos, pode ser que parte do seu desânimo em ser uma comunidade de cuidado tenha a ver com pertencimento. Essa é a minha igreja. Lógico, a igreja de Jesus, mas essa aqui é a minha igreja. E é aqui que o Senhor me chamou para servir.
E segundo, você perdeu a visão do futuro. Sabe qual é a visão do futuro? A triunfante e gloriosa igreja do Senhor Jesus Cristo. Enquanto a gente pisa no barro amassado, lembremos do projeto final. Sabe qual é o projeto final? Cada membro da Igreja Batista Fonte é igualzinho Jesus Cristo. Vale a pena, não vale? Esse é o projeto final. E Deus escolheu esse grupo aqui, para que através do uns aos outros, Cristo seja forjado na vida de cada um, que Paulo Afonso veja Cristo Jesus e seja persuadido pela veracidade do Evangelho, porque os membros da Igreja Batista Fonte, porque os crentes em Cristo de Paulo Afonso estão crescendo à imagem de Jesus, lapidados pelos relacionamentos uns aos outros. Essa é a imagem do projeto final consumido. E se a gente manter os olhos fixos nisso, você vai continuar olhando para aquela tábua, para o barro amassado, para o fio de nylon, e você vai continuar caminhando, porque o projeto final é muito bonito. É todo mundo parecido com Jesus. Amém? Meus irmãos, eu quero orar por vocês, na certeza de que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor tem acompanhado a Igreja Batista Fonte. Os desafios não são poucos. Eu vou dizer para você, quando um grupo como esse se propõe a proclamar o Evangelho e viver para Jesus, tem muita gente satisfeita. Tem o diabo bravo, não é? Tem a oposição do nosso pecado. Tem as tentações que nos assediam. Mas a causa é nobre. Jesus precisa ser proclamado. E nós vamos seguir uns aos outros para a glória de Deus. Amém? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Porque nos foi confiado um projeto não humano, mas o projeto da edificação da igreja garantido pelo sacrifício de Jesus, selado por um túmulo vazio, em que nos foi entregue o Espírito Santo que está no nosso meio. Temos tudo o que precisamos para seguir edificando a igreja. E eu creio, ó Deus, de que o nosso pedido hoje é alinhado com a Tua vontade. Quando nós pedimos de acordo com a Tua vontade, o Senhor nos atende. Edifica a Igreja Batista Fonte. Que cada membro não desanime diante dos desafios que virão. Que cada membro, ó Deus, não cresça em ceticismo, às vezes cinismo, do projeto chamado igreja. Mas confie de que quanto a palavra de Deus está aberta, os teus filhos são equipados a servir uns aos outros, a proclamar Cristo e demonstrar a unidade de Cristo por meio dos relacionamentos. E assim, Paulo Afonso vai saber que o Pai enviou o Filho. Ensina-nos, ó Deus, a orar, a se importar uns com os outros, a fazer morrer nosso orgulho, o desejo por vivermos de forma solitária, individual, mas estabelecemos relacionamentos profundos que se importam uns com os outros. Não como um fim em si mesmo, mas como um meio para um fim maior. O Senhor glorificado através da Igreja Batista Fonte. Louvado seja o Senhor pela história que está sendo construída aqui. Que em meio a Deus, muitas vezes as nossas confusões, é a história clara do Teu amor por nós. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos.